No Ateliê Gourmet, dois convidados verdadeiramente apaixonados pela profissão. Ambos são arquitetos de alma. Dedicam-se à docência e ao escritório Onda Arquitetura. Cássio e Murilo, 99% arquitetos e 1% chefe de cozinha. Olhem só que 1%. Salmão com batatas em estilo indescritível. Vale a pena conferir. No Arquitetando Cozinhas em Movimento Ateliê Gourmet, Onda Arquitetura. Cássio Tavares e aqui Murilo Zampieri. É isso? Bom, conta um pouquinho, acho que Cássio, como é que começou essa parceria entre vocês dois? Bom, o Murilo foi meu aluno, meu estagiário desde o segundo ano de curso. Ele teve a persistência de querer aprender com a gente na época do escritório Ideia, que era um escritório também formado por mais outros 3 arquitetos. Com essa crise toda que aconteceu, a gente resolveu que cada um foi para um canto, né? A gente dividiu o escritório e ele já trabalhava já formado comigo já há alguns anos. A gente tem uma parceria muito legal, sempre se deu muito bem, o Murilo está sempre disposto a aprender, eu também estou sempre disposto a aprender junto com ele. E a gente resolveu fazer a Onda que... A Onda tem como conceito uma renovação, mesmo como conceito de vida, né? Ela lembra a renovação, movimento, tudo isso que a arquitetura precisa está sempre sendo feito, né? A gente não pode parar no tempo, a gente está sempre renovando os conhecimentos, os conceitos, a arquitetura é uma coisa em movimento. E surgiu essa ideia de a gente montar um escritório junto e é uma parceria muito agradável e está super feliz. E como é que está sendo isso? Está dando certo essa parceria com o Cássio? Porque, gente, aqui a gente está falando de um arquiteto da cidade há mais de 30 anos, 33 anos de arquiteto e também sênior, né? Isso aí, sênior. Ele também é professor do Unicesumar, é professor da FEITEP, aí do Unicesumar há mais de 11 anos, se eu não me engano. E o Murilo, ele é um jovem profissional, ele vem com toda essa energia, com toda essa coisa da novidade, mas ele também tem alguns hábitos, assim, de arquiteto de veia mesmo, talentoso, né? Então conta pra gente como é que está sendo trabalhar com o Cássio. É perfeito, porque eu considero o Cássio como um pai, na verdade, né? Então é cria e mentor. Né? O profissional que eu sou hoje é ele que fez, entendeu? E espero conquistar muitos corações de clientes aí, né? com a nossa arquitetura, né? Que a arquitetura acho que é isso, é mexer com as pessoas, né? Isso. Bom, aqui tá difícil para a gente aguentar a barra desse Arquitetando Cozinhas em Movimento Ateliê Gourmet, porque tá tudo pronto, mas esses pratos aqui, eles não apareceram do nada. O Cássio preparou o salmão, aí vocês vão ver como ele preparou o salmão, e o Murilo preparou as batatas. Aqui é uma porção de batatas tamanho família, gigante. Ele preparou também uma outra menorzinha. E como que você preparou esse salmão? Conta pra gente. O salmão é muito simples, né? Ele é simplesmente temperado com sal e pimenta. A gente coloca, pois, muitas ervas, aí é tudo a gosto. As ervas que vocês gostam, cada um tem um gosto específico. Eu, particularmente, adoro todo tipo de erva. Eu misturo ela bem picadinha com azeite de oliva, uma pimentinha dedo de moça, que é para dar aquele tom picante. Tem um segredinho que eu gosto de colocar, que é o mel, para quebrar um pouco dessa coisa ácida, né? Enfim. E ela vai embrulhada no forno, 30 minutos, 40 minutos no máximo, tá super gostoso. É fácil, nada demais, uma receita muito simples, muito fácil de fazer. Eu resgatei o Cássio Tavares aqui para ele explicar para a gente como que ele preparou esse salmão. Quais são os ingredientes que leva no seu salmão? Bom, tempero básico. Sal e pimenta. O limão para tirar aquele cheiro forte do peixe. Ok. Depois eu tempero ele com mel e pimenta vermelha, né? Dedo de moça, picadinho.
E no final eu vou fazer vários tipos de ervas frescas com azeite por cima para a gente poder levar ao forno embrulhadinho. Vai ser embrulhado no papel alumínio. Okay. Cheiro forte do peixe. Cássio, me conta uma coisa. Você divide o seu tempo entre o escritório da arquitetura com o seu sócio, né, com o Murilo. Isso. Mas você também é professor, o que ocupa a maior parte do seu tempo. Lecionar, professor no Unicesumar e também na FEITEP. Isso. Como que é isso? Conviver com lecionar, com o escritório? É corrido, mas é muito gratificante, porque dar aula é muito gratificante, né? Ensinar aquilo que você tem pouco de conhecimento não é muito, mas a gente sempre tem, eu tenho muita experiência, eu tenho 33 anos já de trabalho como arquiteto. Me ajuda, me gratifica muito poder compartilhar isso, eu acho que isso é muito gratificante para a gente, mas eu aprendo muito também. E isso me deixa sempre antenado, sempre linkado nas novidades, naquilo que está acontecendo. O aluno me traz muita informação, que também é muito importante. Ele tem também, os alunos têm muitas ideias diferentes e novas, que para a gente é muito enriquecedora. Então isso é muito bom. Ele vem complementar meu trabalho como arquiteto. Tem satisfação tanto como professor como arquiteto. Por sinal, o fato de eu ter me tornado professor, porque eu só me tornei professor depois de 15 anos de formado, ele me veio me resgatar essa alegria de ser arquiteto novamente, porque eu passei uma fase que a arquitetura estava muito chata, estava muito mesmice, não se existia novidade, o mercado era um mercado muito igual no sentido de que todo mundo fazia as mesmas coisas. E quando você começa a ser professor, você começa a ver novas coisas, você começa a aprender que tem novidades, tecnologias, materiais, e você começa a aplicar isso de forma diferente, e isso vem te resgatar também. Você acha que tem que ter aptidão para ser arquiteto? Tem que ter talento? Muito. Ou é uma profissão técnica? O que a gente tem visto muito hoje é que a arquitetura meio que de alguma forma virou moda. Virou moda. Virou moda. E isso não é legal para a arquitetura, porque se mistura muitas pessoas que não têm a menor aptidão na área, trabalhando, fazendo uma coisa que simplesmente porque achou que era mais fácil entrar nessa área de arquitetura. Mas não é bem assim não. A arquitetura precisa muito de quem tem bastante aptidão, goste muito de desenhar, muito criativo, etc. Isso que eu ia até lhe perguntar. Você é partidário do croquis à mão livre? Você Claro. sabe desenhar? Você pensa que isso é uma necessidade do profissional? Olha, ele tem que ter aqui essa visão de perspectiva? Eu desenho como eu cozinho. Eu aprendi por curiosidade, a gente começa a treinar, e cozinha é uma coisa que você começa a fazer, e quanto mais você faz, mais você vai melhorando sua qualidade na questão da culinária. O desenho é uma aptidão que a gente tinha quando criança, mas que foi cortado para as nossas educações que o Brasil hoje regulamenta, porque a partir do ensino do fundamental e o segundo grau isso é basicamente extinguido da criança, né, que começa a desenhar lá até os 6 anos de idade. Depois dos 6, quando entra na escola, ele é praticamente cortado o desenho. Não precisa mais. Não precisa desenhar. mais. Ele foi descartado. Isso foi muito ruim, porque isso a gente parou de desenvolver o desenho. Mas a gente volta a desenvolver essa aptidão conforme você vai treinando. Então, o croquis ele é fundamental, porque a linha de pensamento do arquiteto ela é do interior para fora através do croquis, né? Quando eu trabalho direto no computador, eu posso ganhar algum certo tempo, mas eu não ganho em criatividade e nem em qualidade projetual. Eu preciso passar primeiro pelo croquis, pelo desenho, pelo traço, minha linha de pensamento, minha filosofia conceitual de projeto, passa pelo traço primeiro num papel qualquer. Pode ser num papel de guardanapo, seja ele num bar, seja ele em casa, seja ele no escritório, não interessa. Importante, na frente do cliente na frente também. do cliente. Muitas vezes a gente discute algumas relações espaciais com o cliente, através do croquis, explicando para ele como funcionaria aquelas relações espaciais, né? Para que ele possa entender, porque o cliente é muito leigo na questão tridimensional, né? Quando eu mostro um desenho em 2D, ele não entende muita coisa. Então o croquis é fundamental, o arquiteto precisa desenhar.
Bom, então o salmão já está com o limão, com o sal, com a pimenta, com o mel, com a pimenta, com a outra pimenta, pimenta vermelha, malagueta. E agora? O que vem por aí? Agora eu vou misturar as ervas natura com azeite. E que ervas tem aqui? Porque, gente, o Cássio, ele é muito caprichoso. Ele picou à mão essas ervas. Porque antes eu fazia ela no liquidificador, só que ela oxida, ela começa a ficar mais amarga. Na mão ela não oxida, ela mantém o paladar e o cheiro, você vê que a textura e o cheiro dela natural. Então aqui tem alecrim, que eu tô vendo, tem hortelã, tem salsinha, Salsinha não, coentro. Tem coentro, o que mais tem? Alecrim, tomilho, salsinha, hortelã, tem mais uma que eu tô tentando lembrar agora, sálvia. Então agora, são ervas finas, todo esse perfume aqui. Tudo que você quiser botar no salmão depende do seu paladar. Ok. Se você gosta só de um determinado tipo de erva, você pode pôr isso. Então, se você quiser fazer até assim do jeito que está embrulhado, também fica muito bom. É tudo uma delícia, né? O salmão não tem erro. Fizemos um embrulho, o salmão está embrulhadinho e agora? Vai pro forno. Vai pro forno. Botar no forno. Ok. Cássio, então enquanto o salmão vai assando, vai cozinhando em fogo lento, eu vou conversar um pouco com o Murilo, que tem que preparar pra gente a batata, não é isso? Ok, vamos chamar o Murilo então? Murilo, vem pra cá. Bom, o Murilo agora vai explicar pra gente como que se faz a batata da Mara. Na verdade, a receita é da Mara, que é a esposa do Cássio Tavares, que acabou de mostrar pra gente o salmão aqui. E aí, como é que é essa receita? Bom, é bem simples. Nata, creme de leite, queijo para fazer o creme de base. Então vamos lá. Para estruturar toda essa batata. Ok, nata, creme e o queijo ralado. Ok. Isso. A gente mistura. Ok. Né? Vamos jogar tudo nesse recipiente. Ok. E fatiar as batatas. E vamos fazer camadas. Né? Então a primeira base é a nata com o queijo e o creme. Depois batata. E vamos fazendo uma escadinha. Uma escadinha. E no final, o queijo parmesão. O queijo parmesão ralado. Ok. Simples. Então eu começo fazendo a mistura e você vai cortando a batata. Ok? E me conta um pouquinho do Onda. O que vocês estão aprontando? O Onda, sinceramente, a gente está tentando buscar a essência da arquitetura. Como seria isso, buscar a essência da arquitetura? É a questão do que a gente estava conversando, dos croquis, entendeu? Que a arquitetura hoje está, como a gente disse, está muito moda, a gente está perdendo essa essência, esse desenvolvimento inicial, sabe? O croquis, o feedback com o teu, vamos supor, que nem eu e o Cássio. A gente senta nós dois, ele tem uma mesa bem grande no nosso escritório, né? A gente senta nós dois e começa a riscar. Folhas em branco, lápis de cor espalhado pela mesa, canetinhas, e assim vai saindo. Entendeu? Saiu um pouquinho, a gente dá um tempinho, no outro dia vem outra ideia e vai unindo. Quando a gente apresenta o croquis, eu faço questão de mostrar o croquis para o cliente. Ele para assim, você fez a mão? Sim, foi feito a mão. E isso é a base inicial do teu projeto. Para mim, te apresentar a planta, todo saiu desse croquis, essa volumetria saiu desses rabiscos. Entendeu? Então eu mostro o croquis inicial mesmo, que eu e o Cássio a gente faz em um bloco de notas. Depois eu faço um desenho mais artístico, sombreado ou humanizado, né? Até uma das disciplinas que eu leciono é de desenho de observação. Então, é meio que uma cereja do bolo ali pro cliente, sabe? Eles gostam de ver isso, assim, valorizam mais o trabalho nosso.
E Maringá é uma cidade que compra arquitetura, que valoriza a arquitetura, porque Maringá é uma cidade planejada, tem um plano urbanístico bem traçado. Então a população ela já está mais acostumada com se falar de arquitetura. Você acha que ela compra bem? Como é que é? Até certo ponto, sim. Tá? Porque tem um pouco de modismo, mas acho que isso não é só em Maringá, isso é no país todo, sabe? Mas ideias novas, principalmente nessa área de sustentabilidade. Então, a gente fica pensando assim, né? Quando você vai fazer a sua casa, normalmente a pessoa pensa um monte, sonha um monte com aquela casa e espera que o profissional da arquitetura interprete esse desejo dela e consiga entregar para ela aquilo que... O sonho dela. Aquilo que ela mais almeja. Sim. E daí? Como lidar com isso? Como lidar com estilo? Como lidar com a filosofia que você acredita e o sonho do seu cliente? Na verdade... Difícil, hein? Exatamente. Mas aí que está o diferencial do profissional. Porque isso vem dos teus primeiros contatos com ele. Uma coisa que eu tenho para mim... Não dá para enganar, né? Exatamente. É tentar observar no máximo o cliente. Não é ser futriqueiro, vamos dizer, entendeu? Mas reparar... Os hábitos dele. Hábitos, estilo de roupa. Eu gosto de ir na casa dele. Pelo menos passar uma tarde, entendeu? Assim, vamos tomar um café na sua casa. Quando você chega na casa do cara, ele fala assim pra você, então, você tá vendo isso aqui? Então não é nada disso que eu quero. Também, esse sofá eu não quero, assim, isso aqui, olha, eu não quero. Mas você vendo o cotidiano da família te ajuda muito, entendeu? Porque, sinceramente, assim, quando a gente consegue fazer esse processo com o cliente, é muito difícil a gente errar no gosto. Agora é com você. Bom, traduzir os desejos do cliente e fazer um projeto onde ele realmente se sinta feliz. Exato. Palavra difícil essa, né? A gente usa pouco, pelo menos na televisão, a gente usa bem pouco a palavra feliz. E na verdade é para isso que a gente faz tudo, né? Com certeza. Desde que a gente acorda, o Cássio está só espiando a gente na cozinha, mas desde que a gente acorda de manhã, até a hora que a gente vai dormir todos os dias, até quando a gente sonha, o que a gente quer é ser feliz. Sim, você já percebeu isso? Exatamente. Até quando a gente apresenta um estudo preliminar para o cliente, eu falo para ele, namora, compra um vinho bom, pega a sua esposa e namora o projeto. Porque quem vai viver aí vai ser você. Muito bom o papo com o Murilo. A nossa batata já está preparada para ir para o forno. Espero deliciosamente também. Acho que tá boa, espero. eu acredito, eu não espero, eu acredito, confio, inclusive, porque aqui, ó, tá boa demais. Nós estamos aqui no Ateliê Portinari, cozinhando nessa cozinha maravilhosa, nessa loja que é realmente incrível, atendida por profissionais que são realmente pessoas carismáticas, que entregam pra gente um pouquinho de si cada vez que estão atendendo, tem essa disponibilidade, a equipe é grande, eu tenho até medo de começar a falar e esquecer de alguém, então eu não vou nominar ninguém e mandar aí um muito obrigado para todos. Por que vocês estão aqui, gente? Como é que é isso de ser convidado pelo Ateliê Portinari, pelo Arquitetando? O que vocês aprontaram de legal, de incrível ultimamente? Eu acho que é muito mais bondade de vocês do que uma coisa nossa. Eu particularmente tenho um prazer muito grande de trabalhar com o ateliê, porque pelo que você falou tudo, o atendimento aqui, eu me sinto em casa aqui. Eu posso vir aqui, eu sou muito bem atendido, eu sou respeitado, enfim. Ninguém aqui está preocupado em querer atender e a me agradar, mas simplesmente agradar o cliente. O mais importante para nós é que o cliente saia satisfeito. Então, o cliente saindo satisfeito é o que mais nos importa. Então, aqui eu tenho tudo isso, tenho carinho, tenho respeito, tenho atenção. E isso para mim é o mais importante. E tem produto também, uma variedade imensa. Principalmente, né? Tem uma variedade imensa de produtos aqui que são maravilhosos, né? Preço, produto, enfim, a gente tem uma mescla de opções que nos permite trabalhar com facilidade. Eu fico encantada cada vez que eu venho no ateliê, porque tem 2 grandes lançamentos no ano, depois tem manutenção de lançamentos aí durante o ano. Mas sempre tem novidade. Eu fico aqui pensando, Murilo, você que é jovem, super jovem, deve caber muita coisa aí nas suas ideias. Mas como é que vocês fazem, gente, para escolher
com tanto produto que tem, com tanta variedade, um com mais qualidade que o outro, com aplicações diferentes. Eu fiquei encantada quando lançaram os porcelanatos para as fachadas ventiladas, que é uma coisa incrível, e está sempre acontecendo coisa nova. Quem fala comigo aqui, Murilo? Na verdade, acho que vem um pouco da gente captar isso do cliente, né? Saber o que ele está buscando, né? Para a gente tentar encaixar o que está vindo de novo também, sabe? Mas é uma das coisas que a arquitetura exige da gente, ficar antenado com tudo que está acontecendo, tudo que está vindo, o que pode vir, entendeu? Porque às vezes até a gente discute, mas por que não tem um produto assim? Ou, né? Entendeu? Então, é um mal que não é mal. Na verdade, a textura, a cor, tudo remete ao psicológico das pessoas, de alguma forma. Facilidade de manutenção. Facilidade de manutenção, o dia a dia das pessoas hoje é muito corrido, a gente precisa de ter materiais que sejam fáceis de você manter, de limpar, enfim. A gente está numa época hoje que as opções são tantas que às vezes fica até difícil de escolher realmente, porque são muitas opções, o cliente fica muito em dúvida. O que a gente tenta buscar é aquilo que vai trazer para o cliente esse conforto psicológico que ele vai ter, essa facilidade do uso, da manutenção e tudo mais. Eu sou de uma época que, quando eu comecei a arquitetura, a gente tinha 4 tipos de acabamento a cada ano. E cada casa você tinha praticamente as repetições das mesmices. Hoje não, hoje cada um tem sua personalidade. Então a arquitetura hoje consegue ter a personalidade do cliente. Afinal de contas, a função da arquitetura é o abrigo, é criar esse espaço de proteção para o indivíduo viver bem, feliz, como nós pensamos que tem que ser, e o imóvel fica e a vida do cara, da pessoa, do usuário, vai mudando. Então, às vezes, você troca algum acessório, alguma coisa, mas a base ela tem que ficar, como você disse, perene. A arquitetura, na verdade, a arquitetura ela tem que se preocupar não só com a questão estética, né? Ela também se preocupa com a questão sensitiva. Por isso que a gente trabalha muito com a questão de conceito na arquitetura, porque o conceito tem que remeter a alguma coisa, eu tenho que fazer com que as pessoas tenham sensações, assim como a arte, quando eu olho um quadro, olho uma escultura, ela me remete a sensações, né? Eu podia passar umas 3 horas falando com vocês dois aqui, viu? Mas eu vou dizer uma coisa, estou morrendo de vontade de comer, de experimentar esse peixe. Quem me serve? Murilo, vamos lá? Muito obrigado por participar conosco. Onda Arquitetura arrasando na cozinha, arrasando nos projetos. Valeu. Tá contigo aqui, Cássio, uma honra. Murilo, também uma honra. Obrigado. Querem falar alguma coisa? Vamos comer que tá na hora, né? Tá todo mundo com fome já, o cheiro tá ótimo. Agradecer a vocês, a Ateliê Portinari, a você que tem um programa maravilhoso, que a gente curte muito, que vem divulgando muito a arquitetura, é muito importante para nós, porque o nosso maior problema ainda na arquitetura, não só no Maringá, mas no Brasil como um todo, é a cultura, ou a falta de cultura da arquitetura. E esse tipo de trabalho que você faz, ele é muito legal porque ele divulga o que realmente o arquiteto é, como ele trabalha, como ele pensa, e isso valoriza muito a nossa área. Obrigado, tá? O Arquitetando desmistificando aí a arquitetura, valorizando o trabalho do profissional da arquitetura. Gente, valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do Onda Arquitetura.